Olá, boa tarde. Terça-feira, 10 de novembro. Estamos começando a primeira edição do TV Jornal e estes são os destaques de hoje. Buracos voltam a ser assunto na tribuna da sessão da Câmara ontem. Enquanto isso, a Prefeitura inicia mais uma etapa de recapeamento. Cerca de 300 quarteirões devem receber melhorias. Polícia, homem de 25 anos é preso por tráfico de drogas no bairro São João. Trânsito mais seguro. Acidentes diminuem 25% no mês de outubro na cidade. Essas e outras notícias você vê agora no TV Jornal. O empresário de Meridiano vai prestar depoimento em um dos processos judiciais provocados pela Operação Lava Jato, conduzida pela Polícia Federal de Curitiba. Ele será ouvido na 5ª Vara do Fórum de Votuporanga na tarde do próximo dia 27, na condição de testemunha. O empresário disse ontem que desconhece o motivo de ter sido arrolado como testemunha. A ação corre em segredo de justiça. Um homem de 25 anos foi preso na manhã de hoje por tráfico de drogas no bairro São João. A ação foi um trabalho conjunto da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, equipes de ROCAM e Força Tática da Polícia Militar. Os policiais cumpriram mandado de busca expedido pela Justiça em uma casa na Rua dos Lírios, próximo ao cruzamento com a Rua Minas Gerais. Durante a vistoria no imóvel, foram encontradas em uma cama cerca de 20 pedras de crack, porções de maconha, além de um tijolo da mesma droga, pesando 125 gramas. Também foi apreendida uma balança de precisão, o que ajuda a caracterizar que o local era ponto de venda de drogas. Um rapaz de 25 anos, que já tinha passagem por tráfico, foi preso durante a operação. Ainda segundo a polícia, uma mulher, mãe do rapaz preso, também foi encaminhada à delegacia por resistência, desacato e desobediência à ordem judicial. Ela teria agredido e ofendido os policiais durante o cumprimento do mandado. Os buracos voltaram a ser assunto na sessão da Câmara de ontem. Os vereadores esperam que a operação de recape ajude a contornar o problema. A situação da estrada Adriano Pedro Assi, a estrada do 27, também foi mencionada por meio de uma reportagem exibida aqui no TV Jornal. Na pauta do dia, os vereadores avaliaram e aprovaram o projeto que prevê a destinação de recurso para instituições assistenciais. Votaram também o projeto do Poder Executivo que solicita a liberação para criar cargos e vagas no serviço público. De última hora, entrou em votação uma emenda aditiva ao projeto 155 de 2015, que propôs que os empreendimentos a serem instalados nas proximidades da represa municipal somente serão entregues após a conclusão das obras de manejo de águas pluviais, de acordo com diretrizes fixadas pelo Poder Executivo. No tempo livre da tribuna, os vereadores apontaram temas relevantes para a vida da comunidade. O primeiro a falar foi Meidão. Ele criticou a diminuição do horário de circulação no transporte coletivo. Meidão revelou ainda que o IANSP, o plano de saúde que atende servidores públicos estaduais, está com dívida de R$600 mil com a Santa Casa, que deve parar os atendimentos. A Santa Casa vai parar de atender o servidor público do Estado em Votuporanga. Vai parar de atender o servidor público do Estado em Votuporanga. Os buracos voltaram a ser assunto. André Figueiredo, Pedro Beneduzzi e Eliezer Casale mostraram fotos de vários locais da cidade, em condição precária. E não foi apenas a situação das ruas que foi mencionada. Em sua fala, Oswaldo Carvalho lembrou a recente manifestação que parou a estrada vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida Estrada do 27. Uma reportagem da TV Unifev, da estudante de jornalismo Stephanie Barbará, foi exibida para ilustrar a situação. O ponto de concentração foi na divisa da linha férrea entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul.
Cerca de 20 pessoas, a maioria produtores rurais, fecharam a via para chamar a atenção das autoridades para a recuperação da vicinal, que se encontra totalmente esburacada. Por sua vez, Douglas Lisboa disse que hoje, no período da manhã, uma operação tapa-buraco seria iniciada em locais críticos da cidade. Também teve homenagem. Por iniciativa de André Figueiredo, atletas da Associação Votuporanguense de Atletismo, a AVOA, receberam voto de congratulação pelas recentes conquistas em corridas da região. A sessão da Câmara na íntegra você acompanha hoje, às 7h30 da noite, na TV Unifev. E ainda falando em buracos, a Prefeitura iniciou recentemente a segunda etapa das obras de recapeamento. Cerca de 300 quarteirões devem receber melhorias. De metro em metro, esse trecho da rua Pasqualino Pedrazoli, no bairro Jardim Alvorada, vai recebendo uma nova e grossa camada de massa asfáltica. A máquina distribui o asfalto, que é nivelado por esse outro equipamento pesado. Segundo a Prefeitura, esse tipo de trabalho segue até o final de dezembro. Cerca de 20 bairros serão contemplados, entre eles o residencial Morini, Vila Marim, Jardim Primavera, Vila Lions, São Cosme e São Damião. Segundo o secretário de Obras, o recapeamento é muito mais completo e bem diferente que os serviços de tapa-buracos. O recapeamento ele é feito sobre o asfalto que já está deteriorado. Então é feito um tratamento inicial na base e aplicado 3 centímetros de massa asfáltica, como se fosse um asfalto novo. Então toda a capa é como se tivesse sido asfaltado numa avenida, numa rua, que não tivesse asfalto ainda. A mesma quantidade de solo que aplica no recape. E a qualidade do recape também é uma preocupação, tanto que há uma garantia de 5 anos após a conclusão da obra. Olha, esse recape, toda a garantia são 5 anos. Nós temos um recape que foi feito há 10 anos e continua em perfeito estado. Nós esperamos que esses 800 quarteirões que foram contratados para ser feitos na cidade, que pelo menos durante 5 anos nós não vamos ter problema com eles. Ainda segundo o secretário, a ação deve acontecer em conjunto com medidas de tapa-buracos, em locais não contemplados no momento. Esse tapa-buraco, isso aí é rotina da secretaria, né? Nós temos asfalto aí, se nós estamos falando em 800 quarteirões, Votuporanga deve ter hoje mais ou menos uns 2.500 quarteirões. Então existe ruas que quando foi feito esse levantamento, que foi o levantamento de 2012, existem ruas que já precisam de um novo contrato, de um novo recape. Então nós estamos terminando esse compromisso que o prefeito fez, de 800 quarteirões, já estamos licitando a última etapa agora para o mês de dezembro, e esperamos que até dezembro termine essa segunda etapa. E que no começo do ano a gente inicia o restante desse contrato. Agora as ruas que estão precisando de tapa-buraco está continuando na rotina do nosso dia a dia. A meta da Prefeitura é recapear 800 ruas até 2016. O investimento chega a 9 milhões de reais. A consulta ao 6º e penúltimo lote de restituições do Imposto de Renda 2015 foi liberada hoje às 9 horas da manhã. As restituições devem ser pagas na próxima segunda-feira, conforme o calendário divulgado em abril pela Receita Federal. O pagamento é feito sempre no dia 15 de cada mês, de junho até dezembro. Nos meses em que a data cai em um feriado ou fim de semana, o pagamento é feito no primeiro dia útil seguinte. Para mais informações, o telefone é 146. E o que fazer com aquele dinheirinho a mais, tão esperado no fim de ano, seja o 13º, restituição do imposto de renda, que muita gente deve receber agora? O economista Júnior Figueiredo dá a dica. Pagar suas dívidas primeiro, para você não ter um nome sujo e se complicar ainda mais. Então, nesse momento, é a pessoa sentar, fazer um planejamento com a família, conversar, né, sobre o que está acontecendo, o que está ocorrendo, pagar suas dívidas, né, primeiro pagar as dívidas com maior quantidade de juros, renegociar essas dívidas antes de pagar, não sair já pagando sem renegociação, porque você, através de uma negociação, você consegue diminuir bastante
o valor dessa dívida, senão esse dinheiro você acaba queimando ele em pagamento das suas dívidas, né, e ainda continua bastante endividado. O negócio é planejar e pechinchar. Bastante. E pensar realmente se você precisa daquele bem. Você, antes de pechinchar, né, de planejar, você falar, eu preciso realmente disso? Isso realmente vai fazer diferença na minha vida? Se você pensar realmente nisso, evitar fazer novas dívidas, pagar as dívidas que tem e se preparar para o pior, que em 2016 também vai ser um ano muito negativo na área econômica. O prefeito Júnior Marão anunciou em seu programa Conversa com o Prefeito a possível instalação de uma usina de energia solar em Votuporanga. O prefeito conta que a empresa Solátil Energia, grupo de investidores espanhóis, vai participar de um grande leilão de energia neste final de semana. Ele acredita que Votuporanga será uma das contempladas com a instalação de uma usina no município. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em Votuporanga, contrata-se vendedor com habilitação de carro e moto, que tem experiência no ramo de bebidas e alimentação. Os currículos podem ser enviados para o e-mail abourejaile@hotmail.com. Já em Santa Fé do Sul, há vagas para montador de móveis, auxiliar de farmácia de manipulação e operador de caixa. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Rua 11, o número é 1220. Em São José do Rio Preto, as vagas são para representante comercial, auxiliar administrativo, oficial de serviços gerais e cozinheiro em geral. O endereço do posto de atendimento ao trabalhador fica na Rua Boa Vista, o número é 666. E os motoristas têm ficado mais atentos na direção. Recentemente foram divulgadas estatísticas que mostram queda de 25% no número de acidentes em outubro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. As estatísticas estão aí e apontam que os acidentes de trânsito nas ruas de Votuporanga diminuíram. Ponto para os motoristas que estão mais conscientes, certo? Bom, nem todos concordam. Isso eu não acredito, porque hoje mesmo já aconteceu um, na minha frente. Você já passou por alguma coisa por esse tipo? Já trombaram a minha bicicleta 2 vezes, eu quase caí. Eles não respeitam. Vira e mexe eu vejo acidente na rua e eu acho que não, acho que continua do mesmo jeito. O senhor tem percebido que o motorista está mais consciente, por isso que teve essa redução? Eu acho que sim, através dos radares, né, das multas por aí que acontecem, então a maior parte do povo já fica com medo, né? Tenho notado bastante, isso é devido aos radares que colocaram por aí. O senhor tem achado então que o motorista está mais consciente agora? Acredito que sim. O balanço divulgado pela Polícia Militar mostra que em outubro deste ano foram 117 acidentes, contra 156 no mesmo período do ano passado. Resultado, menos 25% no número de acidentes. E os que tiveram vítimas, a redução foi maior ainda, 29%. Isso são 23 pessoas que deixaram de passar pela Santa Casa, como a gente diz sempre, deixaram de não trabalhar por conta disso, uma série de situações onde nós tivemos essa redução positivamente a nível de número de acidentes com vítimas. A fiscalização com o radar móvel é apontada pela Secretaria de Trânsito como uma das medidas que ajudaram a reduzir os acidentes. E olha, a ferramenta funciona mesmo e impõe disciplina ao motorista. Com o equipamento posicionado na Avenida Nasser Marão, em menos de meia hora foram feitas 12 autuações. A velocidade permitida na via é de 60 km por hora. Mas, em um dos casos, o motorista passou a quase 100 por hora. A 99 km por hora numa marginal, isso é velocidade de rodovia. Então, se qualquer coisa que entra na frente dele, um cachorro, ou Deus me livre, uma criança que entra, o estrago é muito grande. A vida de uma pessoa sem dúvida alguma, ela é ceifada por conta disso. Não dá para brecar. Enfim, é um desastre para todo mundo. Então, nesse caso de 99, ele ultrapassou a 50% do máximo permitido. Sem dúvida alguma, é uma multa gravíssima que ele perde a carta. Atualmente, o radar móvel opera diariamente em Votuporanga por agentes de trânsito. E a Secretaria Municipal disponibiliza toda segunda-feira os locais onde ele será instalado durante a semana, no site da Prefeitura, votuporanga.sp.gov.br, na aba Cidadão. É só procurar por fiscalização eletrônica, radares móveis.
E agora vamos às notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista hoje. No Região em 1 Minuto, com Júlia Domênices. Olá, Stephanie. As famílias das vítimas do acidente envolvendo uma van próximo a Santa Adélia tentam se recuperar da perda de 3 pessoas que morreram. A van levava pacientes que faziam tratamento contra o câncer em São Paulo. A prefeitura diz que o motorista é acostumado a transportar pacientes e que o veículo estava em condições de viajar. As causas do acidente serão apuradas. E a Polícia Ambiental está fazendo uma operação em toda a região noroeste paulista para fiscalizar os estoques de pescadores profissionais e de quem vende o pescado. Em uma mercearia em Mirassol foram apreendidos quase 50 quilos de peixes que estavam congelados e prontos para a venda. O proprietário não tinha nota fiscal e nenhuma declaração de estoque. Ele foi multado em R$ 1.600. E um rapaz de 25 anos foi atropelado e morto em São José do Rio Preto na madrugada desta segunda-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência de atropelamento. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima morta com ferimentos graves na cabeça. A polícia não tem informações do suspeito e segue com as investigações. E uma ação rápida da Polícia Militar de Fernandópolis resultou na prisão de um criminoso que havia furtado uma motocicleta ontem. O ladrão foi encaminhado para a cadeia pública de Guarani do Oeste, onde permanecerá à disposição da Justiça. Já o veículo foi devolvido ao proprietário. Stephanie, essas são as notícias de hoje. Boa tarde. E atenção, passageiros! Quem utiliza transporte coletivo deve ficar atento aos ajustes nas linhas noturnas. A Prefeitura fez algumas alterações em linhas consideradas de pouco movimento do transporte público em Votuporanga. E essas mudanças já começaram a funcionar no último sábado. Algumas linhas noturnas do transporte coletivo do município sofreram pequenos ajustes. De acordo com o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga, esses horários foram retirados devido ao pouco número de passageiros. A empresa responsável pelo transporte, a Itamaraty, procurou a pasta para a readequação de horários dos serviços do transporte cidadão. Foi feita uma adequação, tá, na nova realidade. Aquele nós só mexemos, tá, só autorizamos a mexer em caráter experimental, é bom que se deixe muito claro, só naqueles horários onde a demanda estava muito pequena. Tá? Onde nós tínhamos aí uma demanda de 2, 1, às vezes nenhum passageiro, e o ônibus circulava aí de uma forma bastante ociosa. Então a Itamaraty, que é a concessionária da cidade, nos procurou para adequar a essa situação. Portanto, ficou assim. De segunda a sexta-feira, fica cancelado o horário das 23h30, onde há uma demanda de 2 a 3 passageiros e muitas vezes registra nenhum usuário. No sábado, na linha Pozobon-Santa Amélia, serão retirados os horários das 19 horas, das 21h40 e das 23 horas. Entretanto, será acrescentado o horário das 22 horas. Na linha Estação Açari, os horários das 14h20, das 19h40 e das 22 horas serão excluídos. Aos domingos, a proposta é reduzir também, mantendo 7 horários na linha Estação e Pozobon. Esses horários, ainda de acordo com o Casale, estão em fase experimental. De uma forma experimental, nós estamos tentando adequar a nova realidade. Eu acho muito improvável que se volte à situação como era antes, até porque nós estamos baseados em relatórios, entendeu? Nós estamos baseados numa situação de relatório e de uma realidade que está acontecendo. Eu acho muito pouco provável que se volte do jeito que era antes, mas o período experimental nós que a gente possa ter aí uma certa. Nós temos algumas reuniões já marcadas para ver o impacto disso, tá? Para ver como que a coisa está se desenvolvendo. Para dúvidas ou outras informações, a Secretaria de Trânsito fica na Rua Minas Gerais, número 3612, e o telefone é o 3422-3042. E no próximo bloco tem os destaques do esporte nos comentários de Josiano Garofolo. E vamos ver como foi a primeira noite do Cessa Rua Fosse Minha, a semana acadêmica voltada à responsabilidade social da Unifev. TV O Jornal volta já.
E a terça-feira começou com tempo firme. Vamos ver como fica o tempo em Votuporanga agora à tarde. Olá, boa tarde. Na capital, a previsão é de pancadas de chuva agora à tarde e à noite também. Mínima de 20 e máxima de 17 graus. Em São José do Rio Preto, não há previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 23 e 35 graus. Em Votuporanga, também não deve chover e as temperaturas continuam altas. Por aqui, os termômetros devem marcar mínima de 22 e máxima de 37 graus. Começou ontem a semana acadêmica voltada à responsabilidade social Se Essa Rua Fosse Minha, que envolve os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, arquitetura e urbanismo e produção multimídia da Unifev. Você acompanha agora algumas fotos do primeiro dia do evento, que reuniu cerca de 600 pessoas, entre a comunidade Unifev e os alunos da Escola Estadual Cícero Barbosa Lima Júnior, onde está acontecendo o evento neste ano. São rodas de conversas e 30 oficinas com diferentes temas culturais, como máscara de gesso, turbantes e várias outras. O evento segue até quinta-feira, dia 12, e quem quiser participar, a Escola Cícero fica na Rua Brasília, número 3474, atrás do antigo estádio Plínio Marim. Chegou a hora do esporte, Josiano já está aqui. Boa tarde, Josiano. E aí, tem novidades sobre as obras da Arena? Olá, Stephanie. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. Tem sim, né? Parece que esse período de angústia que viveu o torcedor da Votuporanguense nos últimos dias está passando um pouquinho. Hoje, está previsto para hoje a chegada do gramado lá na nova arena e o plantio deve começar já amanhã. E eu conversei hoje pela manhã com o secretário de obras, o Valdir Petenucci, que deu ali detalhes de como que está o balanço geral das obras da nova casa do futebol votuporanguense. Valdir, como é que está a questão do plantio do gramado na arena? A gente já viu ali que a arquibancada concluindo, alambrado sendo instalado, mas o gramado, o tapetinho verde, quando que começa a ser plantado? Bom, a arquibancada está toda concluída da parte estrutural. Nós só temos agora detalhes, que é corrimões, escadaria para conforto para quem vai utilizar os degraus que são altos, então tem que fazer umas escadarias laterais assim para a pessoa atingir o patamar confortavelmente. Isso aí está sendo feito já com prazo até de final de mês terminar todas essas escadarias, que é uma situação que não implica em nada no jeito do pessoal trabalhar dentro do campo. O gramado, nós esperamos o compromisso que a empresa tem com a gente, até sábado e domingo a gente trabalhou muito com eles, estava com a máquina lá em Ituiutaba e transferiram a máquina já para cortar a grama no canteiro. Precisava ter condição de estabilidade de solo para que o corte seja uniforme e como choveu muito na semana passada, não tinha condição de trabalhar. Mas ontem eles iniciaram o trabalho de corte, hoje à tarde, por volta de 4h30, 5 horas, deve chegar as primeiras carretas com os rolos da grama. E provavelmente amanhã a máquina que vai colocar a grama deve iniciar o trabalho amanhã com o compromisso de encerrar na sexta-feira. Então até sexta-feira, se Deus quiser, nós temos gramado plantado. Tá aí, tem informação até que o secretário de esportes, o José Ricardo Rodrigues da Cunha, o mineiro, popular mineiro, está nesse momento lá na arena, aguardando ali a chegada da grama. O pessoal tá louco, Stephanie, para ver logo esse tapete verde aí na nova arena Plínio Marim. E falando de Votuporanguense, ontem foi dia de conselho arbitral da Série A2. Quais as novidades, Josiano? Exatamente, Stephanie. Foram definidas todas as regras, a forma de como será esse campeonato que tem data para começar. Torcedor, anota aí na agenda, dia 31 de janeiro começa o campeonato da Série A2 e tem um formato um pouco diferente. O campeonato desse ano vai ter uma fase de turno único, em que os 8 melhores se classificam para uma fase seguinte, que é de mata-mata. Então, vai ter aquela emoção dos jogos decisivos de ida e volta, e os 2 finalistas serão os 2 times que conquistarão acesso para o Paulistão no ano seguinte. Então, dessa vez ficou definida a mesma fórmula já divulgada na semana passada do Paulistão. Sobem 2 times e caem 6. E, Stephanie, eu fico um pouco preocupado com
essa queda de 6 times no campeonato do ano que vem, porque a gente sabe que a Votuporanguense é o caçula da competição, tem clubes ali como o Bragantino, São Caetano, vários times com bastante expressão, bastante história aí, e aí tem que cair 6. Então fico um pouco de medo, acho que, e por outro lado também fica um pouco sem graça, porque tendo a vaga, 2 vagas apenas para o acesso, apenas os times, o campeão e o vice-campeão, fica muito mais complicado. Então já está na hora, com isso definido, o torcedor e a diretoria da Votuporanguense tem que pensar que o objetivo principal mesmo é se manter na competição. Está tendo essa reestruturação e o pessoal está enxugando um pouco o número de clubes no campeonato da Série A1 e da Série A2, e a Votuporanguense vai ter que procurar sobreviver nisso daí, Stephanie. A outra informação desse conselho arbitral, e ficou definido que a Votuporanguense vai fazer 9 jogos em casa, 9 jogos jogando na Arena Plínio Marim e 10 fora. Votuporanguense um pouquinho prejudicado ali por ser justamente o caçula da competição. A gente volta amanhã com mais notícias aí do esporte e falando um pouco mais de seleção brasileira, que na quinta-feira tem jogo contra a Argentina. Stephanie, por enquanto, são essas as notícias. Obrigada, Josiano. E o TV Jornal termina aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acesse o nosso site tvunifev.com.br. E se tiver alguma sugestão de reportagem, o nosso telefone é o 3405-9978. Para você, uma ótima tarde e até mais.